Oi, gurias, tudo bem? Hoje nós vamos gravar então o nosso talk, Papo que Transforma, com a Vicky. Oi. Que é nossa parceira, a Jota também. E inicialmente, como fiz com todas, eu quero que tu te apresente e fale também um pouquinho como tu iniciou, como foi a tua jornada até aqui. Desafiadora, mas Pra estamos todas, aí, né? Pra todas. Então tá, eu sou a Victoria, eu tô há 8 anos na profissão já, tô com 29 anos, na realidade completo agora em maio. Ah, tá perto? Taurina, nata. Teimosa, muito do meu signo também. Bem taurina mesmo. E tô aí na vida do empreendedorismo. Hoje em dia eu vejo que eu saí muito do amadorismo, né, que eu vivia antigamente, quando eu comecei a formar a equipe. Mas há 8 anos atrás eu trabalhava na minha casa, atendia a domicílio, já fiz vários free assim em vários lugares, já trabalhei também numa equipe grande em Canoas. Então, hoje em dia eu consigo me encontrar como profissional e empresária, né? Porque antigamente eu não conseguia me ver desse jeito. Eu me via só como uma prestadora de serviço e depois, quando eu comecei a ver que as pessoas estavam me procurando por causa do jeito que eu trabalhava, eu comecei, não, consigo ter um brilho diferente e fazer acontecer. Exatamente. Até entanto, porque eu nunca pensei em ter equipe ou dar cursos, mas a demanda começou a aumentar tanto e eu comecei, eu quero que elas tenham a experiência de uma boa técnica para conseguir fazer dentro de um estabelecimento. Eu já estava atendendo tipo das 6 da manhã à meia-noite, 1h da manhã, de segunda a segunda. Eu deixava muito a minha vida particular de lado para eu conseguir trabalhar, para conseguir disponibilizar de um bom atendimento para todo mundo. E essa pegada foi a mesma coisa dos cursos, porque quando eu via que não tinha tantas profissionais qualificadas, era porque de repente às vezes um curso era muito caro. Então quero fazer um curso mais acessível com qualidade também. Daí eu fui vendo que eu precisava de mais pessoas para eu conseguir que alavancasse tudo, né? Pra conseguir escalar, né? Que eu acho que é essa visão que toda profissional da beleza tem que ter, né? Que ela não precisa ficar somente no atendimento. Hoje em dia tem como tu escalar, tem um leque de opções, né? Que são os cursos, tu ter teu espaço, então tem que sair da bolha. Sim. E tu já difícil, tá há 8 né? anos, então? Eu tô há 8 anos, Muita experiência. Eu comecei quando tudo era mato, né? Sim, literalmente. Os fios naquela época deviam ser tipo arame. Não existia chicote. Era um potinho com os fios tudo solto ali. Meu Deus. A única coisa... Eram tufos, né? Até que não era da fase do tufinho. Eu era cliente do tufinho. Eu ia nos lugares fazer. Só que eu ficava, aquilo ali não tá me ajudando. É uma coisa não tá que... legal. Não era o estilo de técnica que eu gostaria de fazer. E todo mundo comentou, né? Até mesmo eu não tinha dinheiro para conseguir comprar o curso. Então eu era auxiliar de cabeleireira e a minha cabeleireira-chefe falou, não, Vitória, eu compro um curso para ti, só procura. E a gente procurou, até eu achei, não, isso aqui é diferente. Não é tufinho, é uma tecnologia diferente que está vindo para o mercado. E todo mundo comentava, tu vai fazer isso, só danifica os olhos das pessoas, tu vai ter mais problema do que qualidade. Eu pensei, não, mas é diferente isso daqui que eu tô vendo. Sim. O tempo, o valor, era tudo diferente, até a apresentação dos cursos em si, né? E foi bem no tempo da borboleta que veio. Eu acho que foi ela, né, que iniciou mais forte aqui. Porque é uma escola internacional e elas vinham de estado em estado dando os cursos, né? Eu pensei, então vou dar esse passo para eu conseguir ver se vai acontecer, né? Sim, mas tu acreditou pelo visto desde o início que era algo que ia crescer. Eu via muito de fora que a técnica do fio a fio era diferente do tufo. Então, quando eu comecei a pensar em fazer o curso, eu tive essa oportunidade da cabeleireira me dar o cartão de crédito, ela passou e eu, então vou fazer acontecer, né? Também. Me incentivou. Por mais que, quando eu comento todo mundo, era ali do meu ciclo, né? Tipo, eu já trabalhava em salão e não existia extensão de cílios. Sim. Daí eu comecei a pensar, não, vou começar com essa profissão. Eu gosto de trabalhar já com isso. E eu era auxiliar dela e também trabalhava de segunda a sexta num escritório de carro que vendia vidro de carro, tipo para-brisa, vidro de porta. Mas eu não, eu acordava de manhã já querendo chegar esse final do dia, porque eu não gostava daquele ritmo, né? Meu Deus, não tenho nem 20 anos e eu já tô, totalmente chateada profissionalmente. Mas eu não via o empreendedorismo como uma área para eu trabalhar. Minha família, ninguém empreendia naquele tempo, né? Daí eu pensei, não, vou fazer isso daí dar certo. Vou fazer valer a pena o meu 13º que eu tava guardando.
Quando eu peguei a pinça e comecei, meu Deus, eu não vou conseguir trabalhar com isso. Só que daí veio a parte da... O que eu fiz? Sim. Eu fiquei assim, meu Deus. O que eu fiz? Eu olhei, bato aqui todo o dinheiro fora, né? E antigamente... Eu, quando fiz o curso, eu não enxerguei nada. Meu Deus. Eu não enxergava nada. Chegou uma hora, meus olhos ficaram embaçados. E eu só pensava assim, o que eu fiz, meu Deus? Eu não sou pra isso. Eu gastei todo esse dinheiro, porque eu fiz lá na Brenda Terra, tipo assim, daí fiz vários... Comprei vários cursos já, tipo assim, são 5 mil reais tudo que eu comprei de uma vez só. Porque eu pensei assim, não, eu vou fazer, já vou fazer chegando já. Sim. Isolar um fio, trabalhar com as duas mãos. Passei uma dificuldade, 3 dias depois eu fui lá pra fazer outro curso e a modelo que eu tinha feito, ela era da clínica, já tinha caído tudo 3 dias depois. Meu Deus! Eu pensei, ai meu Deus, não vai dar certo. Eu acho que é bem o que tu falou. É o mesmo assim, raciocínio, né? né? No início a gente fica meio assustada. Não, mas eu tenho que acreditar, tenho que fazer acontecer. Eu só pensava assim, eu tenho que fazer, eu vou pelo menos o dinheiro que eu investi, eu lembro que era R$1.400. Esse dinheiro eu vou fazer acontecer, eu preciso recuperar ele. Aí eu fiz, minha mãe, coitada. A gente tinha um sofá, 2 lugares, e ele tinha o escoro mais baixinho, então ela deitava no sofá e eu fazia nela. Então eu tirava tudo. Minha modelo. Uma vez minha mãe foi trabalhar com cílios em um olho e o outro sem, né? Porque eu pensei assim, eu vou fazer o direcionamento certo. Ai, coitada, era tua... Não, e era fio a fio, tipo 0.7 do russo, pra fazer o fio a fio normal. Eu não conseguia nem trabalhar com as duas mãos, quem dirá conseguia acoplar, né? Daí a gente foi fazendo, a minha mãe eu fiz acho que em uma semana, umas 10 vezes os cílios nela. Eu entrava madrugada fazendo e eu queria tirar foto pra conseguir fazer portfólio. E aí eu lembro que a minha mãe me indicava muito. A minha mãe pegava, via as pessoas na rua, minha filha faz cílios, é diferente. E eu pensei, meu Deus, mãe, as pessoas, como é que eu vou atender? Vai ter que ser lá em casa na minha cama atravessada, assim. Na ponta, né? Pega aqui no da cama, eu já fiz isso. Não, e aí a cama era baixa, eu acho que era um pouquinho mais baixa que o sofá. E eu pegava um mochinho, o meu pé ficava assim na frente, o meu joelho quase no meu queixo. E eu, meu Deus do céu, eu parecia um marreco sentado na ponta da cama fazendo. Daí eu bem assim, não, vou ter que... Daí eu pedi ajuda pra minha mãe e ela falou, Vitória, eu não vou ter como te ajudar esse mês, porque o cartão tá estourado. Eu assim, tá, mãe, então vou ver, vou esperar pra Deus, porque agora eu já tô conseguindo mais ou menos ter um pouco mais de facilidade. Só que assustava as pessoas 2, 3 horas, porque querendo ou não, o TUF era meia hora, né? Sim. Aí chega eu, uma louca lá, cobrando R$100 pra ficar 3 horas com a pessoa. Ainda, né? E as pessoas tinham muito aquele pré-julgamento, tipo assim, é iniciante, por isso tá demorando. Eu, não, é porque é diferente, me dá a oportunidade pra te conhecer. E aí fui vendo pessoas e fui investindo. Muitas vezes eu fazia as pessoas de graça, porque eu pensava, se eu não tiver... Quem não é visto não é lembrado, então eu tenho que estar produzindo, as pessoas têm que verem, né, que eu tô fazendo alguma coisa na rede social. E daí eu peguei e comecei a ter um fluxo de uma cliente por dia, indiferente de como era, se estavam me pagando ou se não era, pra mim era cliente igual. Eu vi aquilo ali como investimento, né, não como um custo. E comecei a melhorar, daí foi onde começou a abrir várias portas. Daí eu tive a minha professora que deu o curso naquela época, me chamou para fazer parte da equipe dela, trabalhei com ela 1 ano e meio. Depois saí de lá e subloquei uma sala aqui em São Leopoldo, bem na pandemia, onde tudo tava assim, ó, fechando. E eu pensei, vou começar a botar cílios, né? As pessoas só olham os olhos, todo mundo de máscara. Acho que foi essa época também que deu um boom, né? Nas extensões. Era só os olhos, né? Então quem trabalhava com embelezamento de olhar tava no momento certo. E eu full time, atendendo em tudo que era lugar. Daí eu já não trabalhava mais na loja de carro. Eu trabalhava num salão de beleza, dessa cabeleireira que me ajudou. E depois disso eu comecei a atender a domicílio. Atendia num salão em Sapucaia e aqui em São Léo. Eu tinha uma parceria. Daí ela abriu uma sala, era micropigmentadora. Onde ela falou, Vitória, tem uma sala pra te sublocar. Tu quer? E eu pensei, não, capaz, não vou conseguir pagar. Jesus, não. Nunca vai dar certo isso. As pessoas estão vindo porque agora é novidade, né? Sim, vai chegar um tempo. Só uma onda. Porque era a cabeça fechada, né? Vivendo numa bolha das pessoas. Não vai dar certo e tal. Eu pensei, não, vou ter que fazer acontecer. De novo, né? Estão botando as coisas na minha mão e no meu caminho, então vamos lá. Daí subloquei a sala. Eu lembro que eu tinha 3 meses de valor da sublocação já guardado, que eu falei, se der tudo errado, pelo menos o aluguel tá pago, né? Não fico devendo também pra ninguém. Exatamente. E começou a dar certo. Assim, ó, eu acredito muito em Deus, né? Também. Pra mim, eu acho que Deus, porque às vezes faltava R$100 pra eu pagar uma conta e do nada
do nada, assim, ó, ai, tu tem horário pra amanhã? Eu, claro, tem agora, se tu quiser. Quer vir? Não, e ainda achava umas pessoas mais malucas que eu, quero, tá tudo certo, 1h da manhã, então vamos, fazendo cílios, né? Mas eu acho que é bem o que tu falou, né? As coisas foram vindo e tu foi abraçando, então eu acredito muito também, tenho uma fé muito grande. Acho que quando tem que ser, já tava, tipo assim, era pra ser dessa forma e Deus te conduziu até aqui. Ah, e tu sente. Eu nunca via potencial em mim. Quem via eram as pessoas do meu ciclo. Então, onde me incentivavam com essas coisas. E eu ficava, não, era uma coisa muito limitada, né? E são coisas que hoje eu tento mostrar diferente nos cursos. O que tu acha necessário para uma profissional começar a ministrar cursos? Eu já estava com uma agenda cheia e eu não tinha mais tempo para conseguir direcionar as clientes. E nisso sempre vinha muita procura, que eu sempre começava a dar umas dicas, tipo, o mapping que eu tô fazendo, o adesivo que eu uso. Então isso puxava muito conteúdo de profissional, involuntariamente. Eu não pensava em dar cursos, mas eram dicas que eu via que aquilo ali, eu ensinava as minhas clientes, olha, comprei um produto X, ele tem esse diferencial. Eu sempre pensava em dar um conteúdo para o cliente ser bem educado, vamos supor, e até mesmo se não fosse fazer comigo, e, né, por N motivos, de repente financeiro, acessibilidade, estado, sei lá, qualquer coisa que fosse, ele ia ter uma noção do que era um trabalho bem feito, vamos supor, né? E nessa situação começou a vir muitas pessoas, quero um curso, uma mentoria, e eu, meu Deus do céu, como é que eu vou ensinar alguém, né? Tipo, eu não sabia e comecei a pensar em estrutura de conteúdo. Aí eu estudei, fui atrás do YouTube, eu tinha referências, né? Tenho até hoje bastante referências, assim, mentoras, que eu via que elas já estavam nesse posicionamento de cursos. Então então vou ter que ter uma apostila, um slide. Comecei a pensar até, tipo assim, em modo faculdade, sabe? Foi estruturando. Exatamente, mas eu fui tendo segurança porque eu me comprometia em dar algo de conhecimento e qualidade. Também tinha, né, muitas pessoas que recém tinham feito um curso, não davam alguns meses, já estavam dando cursos. E eu via que eram inseguras consigo mesma, como é que ensinar outra pessoa, né? E naquele tempo eu era insegura comigo mesma, eu não conseguia me ver com os olhos que os outros me viam. Mas eu via que o que eu fazia era a minha vida. A minha profissão é a minha vida. Tu te sentia realizada. Exatamente. Então eu me sentia segura. Eu sei que o que eu estava fazendo não era para, tipo, vender uma coisa que eu não estava fazendo realmente, algo de fachada. Eu ia a fundo. Se eu fosse falar de cola, adesivo, eu tentava entender todo o conteúdo para eu conseguir passar para minha cliente. Então se tornou fácil passar para um aluno. E eu acho que o tempo, tem pessoas que vão pegar melhor no início, tem pessoas que vão demorar um pouco mais. O tempo, ele é relativo para qualquer um, desde que tenha segurança. Então, eu, na minha humilde conhecimento daquele tempo, eu procurei alguém que me desse um curso de como dar cursos. Então, aquilo ali eu vi que, tipo assim, olha, hoje em dia ela nem tá mais na área, né? Ela tem estúdio e tudo mais, que é a Sara. E ela abriu o projeto Eden. E foi onde era um curso para te conseguir se posicionar e dar cursos. Então ela deu todo o suporte, foi onde eu me senti mais segura. E comecei a ministrar cursos. Só que eu via que tinha muitas pessoas que davam cursos sem ter base nenhuma. Tinha gente que não sabia a qualidade da cola, ou a diferença entre os fios, ou até mesmo dar um suporte adequado. Pô, é uma profissão para alguém, né? É um investimento. Eu me colocava, tipo, eu não tive dinheiro para comprar um curso. Eu tive uma pessoa que me emprestou um dinheiro para eu conseguir dar o curso. E se eu não faço aquilo ali brilhar e ser a profissão da pessoa porque eu fui negligente profissionalmente? Então eu via muito uma parte de eu tenho que dar os meus 1000%, só que eu comecei a viver uma outra fase. Das pessoas, elas não eram inseguras na técnica, elas eram inseguras consigo mesmo. Aí eu vinha lá, Vitória de fora, as minhas dores eu tentava passar diferente para elas. Tipo assim, tu precisa de um lugar para atender? Então eu te dou o local para te atender. Vem aqui, foi onde surgiu o estágio. Então a estrutura, eu não tenho dinheiro para comprar uma maca. Não, tu tem um estágio de 10 dias, que antigamente era 10 dias, depois eu fui mudando para 30 dias. Para conseguir ter mais uma segurança. Pô, tem 30 dias, aí tu consegue fazer portfólio, atender as clientes, até de manutenção. Dúvidas que
Exatamente, depois, né, porque no curso, quando vai pra prática. Exato, por causa da insegurança que as pessoas têm. Então ele foi indo. Aí nisso eu comecei a pensar no valor. O meu curso, ele era exatamente, o valor dele é totalmente inferior, né? Eu cobro, às vezes, 1.380, 1.500, depende da campanha que eu tô em cursos. Mas eu vi, pô, eu dou uma estrutura de 30 dias, eu deixo de atender clientes, então o meu curso ele devia ser muito mais. Só que como é que eu vou querer profissionais qualificados no mercado se elas não têm acesso, principalmente iniciante? Agora, uma pessoa que já é uma mentoria, que já é profissional, ela já tem o valor ali diferente, né? Sim, é diferente a percepção que ela tem em relação ao dinheiro. Mas uma pessoa que está saindo uma profissão, que de repente ali o valor do curso é um salário do mês, ela vai ficar mais insegura. Então, eu vou dar todo o suporte que eu consigo dar para ela. Mas eu entendo que ele tem um valor totalmente inferior à qualidade que eu consigo entregar. Mas a tua preocupação é muito do aproveitamento realmente da tua aluna, né? Sim. Tu não quer que ninguém saia dali frustrado, que ninguém deixe de atuar na área, e por isso que tu montou nesse método de 30 dias, elas podem usar o teu espaço. Isso, a aluna... orientação. Exatamente, elas têm livre acesso, a gente só precisa combinar o horário das modelos, até mesmo que eu tenho uma quantidade X de maca, então elas vêm no estúdio, ó, Vi, eu vou aí atender uma modelo. Quer vir às 9 da manhã, sair às 6 horas da tarde, meia-noite, não tem problema. A gente tem ali uma agenda bem dinâmica, então a gente vai estar ali. E até mesmo se eu não tivesse cliente, eu ia me disponibilizar para ficar ali dentro do horário que ela precisasse. E eu falo, isso daí, se tu quiser cobrar um valor de taxa da modelo, não tem problema, é totalmente o valor que tu vai acertar direto contigo. Eu quero que esse valor tu reinvista, né, nos teus materiais. Sim, né? De material, a gente sabe que no início é bastante coisa. Até né? mesmo, tipo, juntar um dinheiro para comprar uma ring light para atender em casa, ou para fazer algo mais a domicílio. Então, tipo assim, eu sempre dou um incentivo e a segurança. Eu vou te falar que dos 30 dias, às vezes elas usam uma semana, porque já saem tão segura com as clientes que acaba atendendo. Começar a atender em casa. Exatamente. E o que tu acha, então, que hoje uma pessoa, uma profissional, para ela começar, então, a ministrar cursos, ela começar a pensar, né? Tem que ter um tempo de experiência. Tu acha que seria mais importante ela buscar, então, uma ajuda também de como montar o curso, não tentar montar da cabeça? Hoje até a gente tem muito mais conteúdo e conhecimento para conseguir ter uma noção de como é que é a base, né? Vamos supor, um curso iniciante. Eu separei meus cursos assim, um iniciante e um avançado. Eu tenho o avançado de volume russo porque as minhas alunas do iniciante não fazem volume russo. Sim, muita coisa. Exatamente, coisa, né? Senão eu vou despejar um monte de conteúdo e a pessoa não consegue. Então eu separei. A pessoa que quer dar cursos, pelo menos ela tem que se colocar no lugar de como é que ela se via. Porque eu tô ensinando o meu método. O meu método é diferente do teu método, é diferente de outra profissional. Só que o isolamento e a acoplagem vai ser sempre a mesma. Agora, se tu gosta de usar um tipo de produto e eu gosto de usar X, pelo menos eu tenho que explicar a diferença entre um e o outro. Então é assim, é o início. O que é o início? Biossegurança, tricologia. Isso daí é a base, é a teoria, para conseguir colocar em prática e fazer sentido com que os exercícios se complementem um com o outro. Não faz sentido hoje eu ensinar capping para uma iniciante às vezes. Porque ela mal tá sabendo conseguir isolar para acoplar o fio, como é que ela vai fazer ali o embrulho. Exatamente, tudo, né? É muita coisa. Cola também, senão quando vê, bota a cola em excesso, fica extremamente pesado. Exato. Assim, eu vendo as profissionais de extensão de cílios que querem sair de trás de uma maca para conseguir ver esse outro lado, né? Eu penso assim, faz uma estrutura, como é que foi para ti? Como é que é o teu início? Como é que é o início do teu atendimento? Faz ali um checklist. O que eu faço? Primeiro eu atendo o cliente. Então primeiro tu vai ensinar a tua aluna a atender o cliente. Preenche uma ficha de anamnese. Quais são as perguntas ideais? Ensina a tua aluna a fazer esse tipo de conteúdo para ela conseguir ensinar a cliente dela como tem que fazer para, né, higienizar os cílios, cuidar, durar mais. Só a técnica, né? Exato. Então, do meu atendimento do dia a dia, eu fui criando a minha apostila e fui direcionando todo o meu conteúdo para conseguir fazer a turma. Só que eu vi que eu já estava segura no que eu estava fazendo. Então, a pessoa ter segurança é o ideal, é o ponto inicial. A gente, como profissional, termos seguranças para conseguir se posicionar para o meu cliente, já é tipo assim, eu posso ensinar minha técnica para alguém. Já é meio caminho andado. Exatamente. Então é uma coisa que eu vejo, tipo, é a longo prazo. É muito mais uma realização, acho que profissional contigo mesmo no atendimento, para conseguir dar outro passo na vida profissional para a parte de cursos, né? Boa.
mas é um caminho que eu acho que todas devem, Sim, em determinado momento, olhar e focar nisso, né? Eu comento muito com a minha equipe ali, né? Eu tô com uma profissional que ela tá, tipo assim, ó, nos últimos 2 anos, faz 3 anos que ela tá ali. E eu falei, é Luíse o nome dela. Luíse, a gente tá numa fase que assim, ó, tu veio aqui pra fazer designer de sobrancelha, hoje em dia ela também faz unha. Então a gente vai fazer as estratégias pra te ter cliente fixa. No momento que tu tiver cliente fixa, a gente vai, né, conseguir aumentar um pouco o valor, porque tu já vai estar com mais prática e vendo outra parte da tua área. Indiferente se é unha, eu tento fazer isso para cílios também, que é o que eu faço com a minha equipe de extensão de cílios. Então, depois disso, tu vai aumentar um pouco o valor, porque a gente vai estar, né, te especializando numa área. Depois disso, começa a pensar no setor de curso. Senão, tu vai ficar limitado a um tipo de faturamento e tu vai ficar, tipo, refém literalmente só dos atendimentos. Então, tenta tirar um tempo para te estruturar um curso do teu método de fazer unhas, para depois disso, assim, daí começar a ministrar cursos, né? Aí, assim, é uma coisa de cada vez. Então, tipo... exatamente. Encheu a agenda, depois que encheu a agenda, tu estabeleceu um padrão de atendimento. Tu já vai ter uma clientela. Tipo, a gente já tem lista de espera para fazer procedimentos com ela. Tem clientes que marcam para cada 2 meses para frente, porque todo o marketing e a estrutura que a gente fez antes para as pessoas verem ela... voltada para isso e deu retorno. Exatamente. Então, agora que tu já aumentou um pouco o valor, e tá um valor que, tipo assim, pra mim tô conseguindo tirar um lucro, tá legal, tá bacana, a gente vai agora pra parte de cursos. Depois, a parte de cursos, vamos ver uma equipe, porque daí vai começar a tomar outra proporção, né? Sim. E é uma coisa que tá saindo fora do meu controle. Quando eu vejo ela tá crescendo assim de um jeito, eu penso assim, meu Deus do céu, tá voando. Vai! Que bom, boa! Boa. Como que tu fez para captar clientes? Como que foi esse processo para te começar a buscar? É que eu tive 2 situações. Teve minha mãe, que foi, né, a minha modelo principal. Mas eu vou tentar deixar em 2 situações, né? Porque tem tanto a pessoa que começa numa empresa, né, como parte de equipe, e aquela que começa sozinha. Eu comecei primeiro, eu fiz o curso e eu tive a noção que eu precisava que as pessoas vissem o meu trabalho, porque no tempo, há 8 anos atrás, né, era só os tufos que vinham em alta e a extensão de cílios fio-fio não era muito. Então eu precisava educar elas, então eu tinha que ter pessoas referências naquilo ali. O que eu pensei? Eu vou abordar uma pessoa que trabalha num salão de beleza. Então, a pessoa que tem mais movimento naquele salão de beleza era a pessoa que, olha, eu quero vou oferecer de graça, só preciso que tu seja minha garota propaganda dentro do salão. E fiz o procedimento e expliquei pra ela, eu falei, olha, eu preciso que tu explique que seja diferente, vou te dar um voucher de desconto. Então, as pessoas que vierem através de ti, porque ela era uma profissional bem qualificada, né? Ela tinha uma agenda cheia já. E eu tinha um pouco de contato com ela, porque eu também já fui cliente dela naquele tempo. Então eu falei, olha, então todo mundo que vinha através de ti, tu manda um voucher meu, que daí eu sei que é através de ti. Então, além de eu ter uma pessoa que... mulher é isso, ai, que lindo teus cílios, que lindo tua sobrancelha, onde tu fez, vou te dar um voucher lá que já é um passo a mais, né? Então, eu comecei a pensar por mim mesmo, nesse sentido das pessoas me conhecerem. Iria te chamar a atenção pra te buscar o profissional e fazer o procedimento. Exatamente, né? E pensava assim, a foto do antes e o depois é o que mais vende. Só que eu precisava de vários tipos de beleza. Eu precisava de uma ruiva, de uma lemoa. Tipos de olhar, exatamente. Fazer mappings diferentes. Exato. Então, eu via as pessoas... Eu parecia uma louca, né? Uma louca. Eu olhava as pessoas na rua e já falava assim, nossa, que bonita que tu é. As pessoas... O que é isso? Quem é? Né? Daí falando nisso, tu tem um time de clientes, né? Meu Deus, parecem umas modelos. Esses dias eu tava olhando. E elas adoram. Que tu catou elas por aí? Sim. A grande maioria eu ia olhando, e eu tenho clientes até hoje assim, né? Que vieram, eu bem assim, eu preciso fazer um portfólio, então vem com o tempo. Não, tudo bem. E hoje as minhas clientes, né, eu tenho muitas modelos que eu faço isso até hoje para portfólio do perfil do estúdio. E as modelos que, né, fazem toda essa produção, as clientes também querem se sentir assim. Então, você é modelo, tem que ver. Elas vão lá, tiram foto cafezinho, tiram foto no espelho. Elas adoram quando eu pego a ring light. Fazer uma fotinha, exatamente. E são as clientes do estúdio. Então, aquilo ali eu vi, é um negócio que é um efeito manada que tá todo mundo gostando. Então, é a foto do antes e depois que eu ia.
E até a pessoa que trabalha numa equipe, para poder fazer sua clientela, é a mesma coisa. Só que daí, querendo ou não, às vezes tu faz em nome da empresa, né? Mas tu também vai ter a parte profissional. Então, teu Instagram vai ter que estar rico de conteúdo. Vai lá, segue o cliente, conversa com o cliente, educa o cliente na tua rede social. Então, tudo que tu faz de um lado, tu pode fazer do outro. Só que são estratégias diferentes, que nem ano passado a gente fez o envelope premiado. Então, a gente fazia uns vídeos, né, arrumando ali os envelopes, mostrava onde a gente largava o envelope aqui em São Leopoldo pra nossa cliente ir lá e pegar, que daí tinha um mimo, um presente. Eu lembro dessa trend que teve ano passado. Sim, e ficou bem legal, porque assim, tanto as minhas clientes iam, né, pegavam ali o envelope, tiravam uma foto, mostravam, quanto as pessoas que estavam na rua queriam saber o que estava acontecendo. Então é um efeito assim, eu preciso que os outros vejam o que a gente tá fazendo. Sim, precisa ser vista, né? Exatamente. E uma coisa que eu conversei com a Beca, acho que conversei com a Rafa também, é que todo iniciante, eu e a Beca a gente conversou bastante sobre isso eu lembro. Toda iniciante, ela tem que entender, tem que ter a consciência que no início ela não vai poder sair cobrando. Ela vai ter um período em que ela vai ter que fazer amigas, familiares de graça. Não adianta ir com aquela cabeça assim, não, eu vou investir, mas mês que vem eu já vou ter o retorno. Não, tu não vai ter o retorno mês que vem. Porque talvez o pouco que tu cobrar, tu vai ter que comprar material. Então tem que estar com a mente muito aberta aqui para te captar clientes, fazer portfólio, até que as pessoas conheçam o teu trabalho, né? Acreditem realmente que tu faz algo de excelência, tu vai ter que oferecer grátis. Mas não pensa nisso como uma despesa, pensa nisso como um investimento. Porque com certeza vai ser dali que vai sair a tuas clientes. Porque as pessoas vão ver, ela vai indicar, tu vai conseguir fazer vídeos, fazer fotos. Então, eu acho que no início, para captar clientes, é fazer modelos. E se der para fazer sem cobrar nada ainda, melhor ainda. É fazer acontecer. A estrutura que eu tenho hoje, do exemplo que eu dei da agenda de antes, é um processo de 1 ano. De sempre, o Indique Ganhe. É sempre aquela função ali para quê? Para que as pessoas te vejam e consigam te ter como referência. Lembrem de ti. Ah, não, fiz cílios uma vez lá com a fulana, mas a identidade visual dela me chamou atenção, ela tá sempre ativa, então é uma coisa assim que te prende à ideia do profissional. Então, tu bota tanto em prática que às vezes as coisas já vão se direcionando por conta própria. E a gente fazer modelo nunca é prejuízo. As pessoas têm que mudar aquela mentalidade, é investimento. Tu vai trabalhar, né, numa empresa ou fazer uma faculdade, uma graduação, tu vai ficar estágio. Onde que tu não é remunerado algumas vezes. Tu vai estudar 5, 4 anos num lugar onde tu só tá ali, ó, investindo. Por que que hoje na nossa área a gente não precisa investir tempo e valores, né? É uma coisa, uma coisa liga a outra. Gostei dessa percepção, pessoa, né? É percepção, né? A pessoa vê dessa forma. O que ela tá fazendo? Tá, mas peraí, eu não... Pelo amor de Deus. Essa pergunta é minha. Essa é a nossa embaixadora, você já conhece. Como é que vocês estão? Eu vim porque eu preciso saber uma coisa. Ela invadiu o talk. Preciso saber uma coisa urgentemente. Eu estou agora criando a minha equipe. E eu preciso saber como é que tu se organiza financeiramente pra ter uma equipe. Porque eu estou ficando doida. O que tu faz? Quanto que tu cobra de porcentagem? Como é que tu faz pra separar a porcentagem da profissional, a porcentagem do estúdio? Como é que tu faz pra separar o teu Prolabore? Sim. Porque eu estou completamente perdida. Ah, tá no caminho certo. Se tá enlouquecendo, já tá certo. Já tá no... Se tivesse calmo demais, eu não, tá errado. Não. Se enlouquecer, tá tudo certo. Tô no caminho certo. Eu já fiz. Depois é desafiador. Ter equipe é desafiador. Principalmente quando a gente lida com dinheiro, né? Então, a minha estrutura ali, eu tenho uma equipe hoje com 2 lash e uma profissional de outra especialização que seria unhas, né? Então, eu tenho um comissionamento que é 50-50 para profissional de extensão de cílios, valorizar a mão de obra. Eu tenho um valor, como é que eu posso explicar? Tu dá os materiais? Eu dou toda a parte do material, só que eu cobro 1/3 do material para os descartáveis. Fui estruturando assim ao longo do tempo para poder ter o lucro na parte do estúdio também. Como que ia funcionar Exatamente. Melhor. E daí, quando eu faço... hoje eu tenho o Trinks, que ele é um sistema de gestão que me ajuda bastante também. Então eu consigo ter tanto a parte do estúdio e a da profissional. Faço o acerto quinzenal
isso também considero eu como profissional, porque eu realizo ainda atendimentos, então a mesma coisa que eu faço para a equipe, eu faço para mim. O mesmo comissionamento da equipe também é o meu comissionamento. Então ali eu tiro o meu prolabore. Fazendo isso, eu tenho o valor que sobra do estúdio, né, que é a parte do lucro que eu deixo de reserva. Ali eu não posso mexer. Não mexe. Que daí eu vou precisar fazer o quê? Eu quero fazer um curso. Eu vou fazer um curso final de ano e eu vou tirar do quê? Do investimento da empresa. Eu não tiro do meu prolabore. Eu tiro... Não é mais do teu pessoal. Exatamente. Eu tenho... Antigamente era muito difícil, porque eu não me via a Vitória, pessoa física, e o Estúdio Leste, pessoa jurídica. É tudo junto, assim, ó, loucura. Quem nunca, né? Roubando da minha própria empresa. É tudo certo. Eu já fiz isso, né? Eu falei pra vocês no outro podcast que eu misturei tudo, deu tudo errado. Não façam isso. Mas daí é a experiência que a gente tem pra poder começar a fazer diferente, né? A gente aprende errado pra fazer certo. Sim. Daí eu consegui separar o meu valor, né? O meu prolabore junto com o valor da equipe e eu consegui me estruturar dessa maneira. Hoje em dia eu consigo ter a visibilidade do que o estúdio tem de faturamento e o que a Victoria faz de como pessoa física em si, né? E separo, tenho duas contas, tenho a conta do estúdio, a minha conta pessoa física, para eu conseguir fazer os meus pagamentos para minha conta e conseguir fazer a movimentação também. Mudei, né, a categoria da empresa, porque antes era MEI, agora foi para simples. E isso tudo é uma coisa que a gente vai indo aos pouquinhos. Ali instruo as meninas, né, da equipe a fazerem a mesma coisa. Eu faço o pagamento para elas, para pessoa jurídica, né? Elas têm MEI também daí. O MEI, que daí é uma prestação de serviço, elas emitem a nota. Não dá problema e não tem futuro. Exatamente, ali é uma segurança que eu tenho tanto para mim quanto para elas também fazer a movimentação do CNPJ delas, né? Fazendo isso, como eu banco toda a parte do material, daí eu tenho a parceria com a Jota, a gente acaba tendo a vantagem de também, né? É uma vantagem, facilita bastante também, né? Exatamente, porque eu sei que exatamente o que eu vou dar de qualidade para minhas clientes, elas também vão estar dando por causa da... Com certeza. Eu acho que as duas, né? Eu acho que isso é bem bacana da questão da dona, né? Vamos dizer assim, comprar os materiais, porque tem alguns lugares que é como só se sublocasse a maca, né? Vamos dizer. Mas aí tá usando o nome do teu estúdio e aí vai lá e usa produtos que às vezes não é o que tu gosta, fios que não são a qualidade. Então tem que ter um cuidado muito grande com isso, né? Porque não dá pra esquecer que, querendo ou não, tá usando o nome de vocês. Sim. Então vocês... dando os produtos, tu vai ter certeza que a cola vai estar sempre boa, que o fio realmente é um fio de qualidade, que vai estar sempre tudo novinho, né? Então, acho que esse passo, assim, é bem importante pra quem tem equipe. Sim, não deixar padrão, nas mãos da equipe, né? Sim. Só pra... Porque a gente sabe, é trabalhoso, né? Mas daqui a pouco a pessoa, não, cada um compra a sua coisa, eu não fico com esse trabalho, mas... vira bagunça. Exato, na minha percepção. Daqui a pouco tu começa a te perder, porque não vai ter qualidade. Ó, viu? Anota! Interessante. É bom, porque aí, tipo, eu gosto só, vamos supor, de João da Beleza. Ela vai usar João da Beleza. Porque a gente sabe que às vezes as pessoas não têm o mesmo mindset que a gente tem. O que é natural da pessoa querer fazer se ela... Ainda mais que ela não tá usando o nome dela, né? Sim. Não tem tanto conhecimento. Vou pegar o mais barato, sobra mais pra mim. E outra, né? O cliente... Quando o feedback negativo, ele acaba correndo muito mais do que o feedback positivo. Não, e o positivo a gente demora muito pra construir. É uma construção, e o negativo, exatamente. É que nem rastilho de pólvora, eu acho. E eu sempre... A gente se preocupa, né? Tu se dedica pra tua empresa, tu também. Então, o feedback negativo, quando ele vem, é aquele lugar lá. Ó. Não é a profissional daí. É o lugar, é o estabelecimento. Exato. E tu tendo... Eu sou controladora, então. Eu tendo controle de tudo em relação ao estoque de material, qualidade do adesivo, eu consigo ter a plena certeza que o que eu vou estar vendendo pro meu cliente é aquilo que ele quer. Então, eu educo as minhas alunas, que são parte da minha equipe, né? Eu seleciono algumas pessoas e fazem parte da equipe. Então, ela teve esse passo... Eu consigo, tu vai trabalhar com esse material. Porque foi isso que tu aprendeu desde o início, né? Então eu só vou lapidando, fiz um curso X, então vou fazer um aperfeiçoamento com a equipe. Porque eu quero que ela utilize os materiais e o método também que eu tô tendo, né? Então é uma coisa que vai indo aos poucos, né? Vou aproveitar agora e vou fazer uma outra pergunta, fazer um adendo, na verdade. Pode pausar? Tu tinha cortado.
Eu vou aproveitar, eu interrompi aquela hora, mas sobre o que a gente estava falando, equipe, cursos, e eu acho que todos os assuntos aqui foram bem pertinentes para muita profissional. E aí agora eu quero direcionar isso então para quem já dá curso. Já dá? Não. Pausa de novo, já dá. Vou aproveitar esse assunto nosso de dar cursos, de ter equipe e vou fazer um adendo aí. Já direcionado para quem já tá dando curso, né? Que eu sei que vocês fazem, por isso que eu vou aproveitar. Gente, pelo amor de Deus, quem dá curso, direciona as suas alunas para as marcas, para adesivo, para marcas de fios. Já dá mastigadinho, não deixa ela ir lá, quebrar a cabeça, investir em produto. E aí eu falo como loja, a gente recebe muito orçamento de meninas que estão iniciando, que elas não receberam a instrução da sua educadora, qual adesivo, qual a marca de cílios, que eu acho até importante já ser uma marca que ela testou no dia do curso, né? Então ela já sabe, pinça, essas coisas, porque não dá pra pessoa hoje em 2026 sair no cego e tipo, ai, não sei que pinça, não sei que cola. E acabar gastando dinheiro com coisa desnecessária. Desnecessária. Você já está apertada ali naquele início. Sendo que tu já teve, né, um contato direto com a tua educadora, então bem a lista bonitinha. Vocês fazem isso, né? Eu tô falando que eu sei que vocês fazem. Se coloque no lugar do aluno. Do aluno! Um dia tu também foi aluna. Exato! O que eu faço, eu não dou a lista. Eu entro, eu ensino ela a mexer ali no site da Jota, entro no site, eu tiro foto de todos os materiais que ela precisa usar, mando pra ela e eu falo, ó, só encaminha no WhatsApp. Tá pronto. As gurias fazem todo o resto. Tá pronto. É só mandar a foto no Tu WhatsApp. vai receber em casa. Exatamente. Só faz o Pix. Exatamente. Só faz o Pix. É só isso. Não, mas isso é muito importante mesmo. Sim. É meio caminho andado pra elas e pra não gastar com coisa desnecessária, né? Pra que comprar uma cola errada? Aí volto naquela coisa, elas vão querer comprar o mais barato. Mas daqui a pouco o mais barato não é pra ela. Eu vou dar um feedback que, na realidade, eu sempre tive uma dificuldade para comprar material no início. Eram muitas opções, então a cliente, a aluna ali, acaba ficando perdida naquele mar de opções. Então eu não sabia o que era bom, o que era barato, o que era um preço justo. Então eu sempre direciono ela a comprar materiais que eu utilizo. Então o que eu criei? Um PDF, onde ela tem ali, ó, existe o shampoo tal, XYG. Te dou uma, duas opções. Te dou essas. Geralmente eu dou umas 3 opções de cada um, que daí ela consegue ter uma noção de valores, eu boto o valor embaixo e falo. Aqui tá toda a lista, desde a parte do shampoo, desengordurante, finalizador, a caixa, a caixa mix, o que é uma caixa mix, o que é uma caixa unitário, como é que tu sabe se é uma curvatura A, B, C, D, G, indiferente, porque o aluno ele vai olhar aquilo, o que é isso aqui? Mix é o quê? Mix é letra? Aqueles números no início. Exatamente. Saber ler a caixinha de extensão de cílios é difícil. E elas não sabem, tá? Porque não tem noção. Então o PDF é um manual para ela conseguir, e eu sempre indico aqui a loja e eu falo assim, gente, eu fico apavorada, a gente tem muito atendimento ruim em outros lugares. E aqui vocês ensinam a gente a trabalhar. Não compra esse porque não vale a pena. Ou compra aquele porque ele vai te dar um resultado melhor. Se não tem necessidade de tu comprar o finalizador X, sendo que tu já vai ter no Y lá, exemplo, né? Esses dias eu vi que tu postou sobre a florzinha, a cor da flor. O porquê comprar transparente, não comprar outra cor. E aquilo ali eu fiquei assim, gente, isso daí é raridade. Porque geralmente se tu vai em outro lugar, que a experiência que a gente tem, a pessoa ela só quer te vender o que tá no estoque parado, ou ela só quer, tipo assim, ó, te dispensar qualquer coisa. Te atender rápido, não né? importa. Às vezes tu já tem lá uma bruma, daí tu compra uma outra bruma de outra marca, que daí vão te ensinar a usar de outro jeito. Tipo assim, não tem necessidade, às vezes, pro iniciante comprar tantas opções, porque ele precisa o quê? Fazer dinheiro primeiro. Pra depois conseguir investir. Então, ó, compra de repente um shampoozinho, um básico, que tu já vai usar ele pra primer também. Então é um manuseio que ele tem, que eu só vejo que tem aqui na loja. É muito difícil a gente ter qualidade de atendimento em lojas especializadas. Eu acho que o diferencial também, acho que de pessoas que crescem, que escalam, né? De empresárias assim como a gente, é ter visão e principalmente se preocupar muito na dor do cliente, né? Então, eu, desde o início da loja, eu sempre quis muito atendimento consultivo. Por quê?
Porque justamente como tu falou, quando eu iniciei, não tinha atendimento bom. Então eu tinha dúvidas sobre as colas, porque na hora do curso são muitas informações. Sim. E aí depois tu vai pra internet e tem muita cola. Aquela época nem tinha todas que tem hoje, né? Então tu imagina, hoje tá muito pior. E aí eu ficava meio perdida. Ah, tá, mas essa acho que é igual, mas eu posso comprar essa, mas será que eu posso comprar esse fio? E eu acabava comprando, que eu coloquei muito dinheiro fora, assim, coisas que não eram úteis pra mim. Então, desde o início da loja e toda colaboradora que entra, eu sempre falo, tem que entender o que tu tá vendendo, tem que saber como é a técnica, porque a gente tem que orientar elas, a gente não tá aqui só pra vender. Então, várias coisinhas assim, pergunta se ela tem pote hermético, pegou uma lista de iniciante, pergunta se ela tem higrômetro, que é uma coisa essencial, né? O pote já não, mas tipo assim, dá meio que o direcionamento. Minha maioria nem sabe o que é higrômetro. Exatamente, não sabe o que é, fala o hidrômetro. Elas saíram do curso e elas nem viram falar sobre o que é muito importante. Não tem como tu escolher uma cola sem tu saber a umidade do teu espaço. Tá trabalhando no escuro. Tá trabalhando no escuro. É o que você fala, não existe cola ruim ou cola boa. Tem que saber a umidade do teu ambiente. Exatamente. Se não tem o higrômetro, não sabe o que é o higrômetro. Não tem como. Todos vão ser ruins. Não existe ruim, exatamente. Às vezes pergunta assim, qual é a melhor cola que tu tem? Todas são boas hoje em dia. De repente a minha cola não vai se adaptar melhor no teu atendimento por causa da umidade e temperatura. Mas depende o que vai ser bom pra ti, o indicado pra ti. De acordo com a tua técnica, o quanto tempo tu já tá na área. Sim, exatamente. Né? Tempo de secagem, né? O teu espaço. Então tudo isso eu gosto muito de fazer. Deus o livre, pegar alguém vendendo alguma coisa sem perguntar pra cliente. Sim, é que tu também foi leste, né? Por isso, pois a tua experiência, né? Não, eu passei, não quero. Alguma pergunta pra Vicky? Eu tenho, mas eu acho que a gente precisa ir. Gente, a gente tá atrasada aqui. Sempre. A gente precisa ir. Então tá bom. Então vamos lá, você correu. Deixa eu agradecer, mas peraí, deixa eu agradecer primeiro. Então, muito obrigada, Vicky. Obrigado, eu. Adorei. Obrigada, Beca, por ter aparecido. E agora a gente vai sair correndo, porque a gente precisa literalmente. Obrigada, Vicky. Obrigado, um beijo. Obrigada. Obrigado. Vamos lá, então. Tchau.